Já há algum tempo, nessas últimas vezes que o Senhor tem nos dado a oportunidade de, neste púlpito, estar meditando e com os irmãos acerca da palavra de Deus, o Senhor tem nos despertado para a abordagem de um tema específico e ele tem muitas variáveis, este tema. Mas o tema que nós temos cuidado nesses dias é a realidade que se apresenta num cristianismo que tem como base da sua ação a força humana, a capacidade humana, aquilo que o homem tem a condição de fazer e que tem como objetivo então potencializar todas essas qualificações ou pseudo-qualificações humanas, onde o seu grande objetivo é dar ao homem e fazer do homem, à medida em que dá a ele as condições, fazer dele também aquele que recebe a glória, ainda que de maneira sutil, ainda que de uma maneira não clara, mas velada, porque afinal de contas o cristianismo evoca e pressupõe humildade. E eu não posso então bater no meu peito e desejar ser adorado como Deus, tendo em vista que a minha falsidade ficaria exposta e o meu pecado seria notório. Então eu evoco todas as qualidades que o cristianismo pode representar, como a humildade, e me escondo atrás dessas realidades, mas no fundo o que eu desejo mesmo é ter uma participação, é ter glória. Nós temos dito que muitas vezes nós não queremos ser amados por Deus, nós queremos ser admirados por Deus. E esta espécie de cristianismo, ou de expressão religiosa, tem seus representantes desde o Éden. Então nós temos tratado acerca disso. Nós vemos, por exemplo, vimos a diferença que há entre, no capítulo 4, por exemplo, de Gênesis, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, quando Eva diz acerca de Caim, adquiriu um varão com o auxílio de Deus, e acerca de Abel, tornou Eva dar à luz e concebeu um filho. Ali já começa a ser manifestado todo o espírito deste cristianismo humanista, se bem que ali ainda não evoca a realidade cristã, mas fala da fé e daquilo que estava apontando para Cristo. E quando a gente vai caminhar pelo texto também, você pode perceber que a escolha de Caim em ser um lavrador, e a escolha de Abel em ser um pastor, e os desdobramentos disso, que se Deus quiser nós trataremos disso melhor em uma outra oportunidade, também apontam para isto que está desde a Gênese, ou desde o Gênese, até o cristianismo que nós vivemos hoje em dia. E isto causa muitas complicações para a fé cristã e para a igreja de Cristo. E há uma dificuldade muito grande em desassociar uma coisa da outra, uma realidade da outra. De modo que os cristãos hoje em dia precisam estar atentos, buscando do Senhor discernimento, para que não venham a comer gato por lebre, para que não venham a fazer parte de algo que não tem referência em Cristo, a estar tão próximo do sagrado, mas tão distante daquilo que é santo. Nós falamos, por exemplo, em uma outra oportunidade, sobre a questão dos saduceus, os homens que estavam envolvidos com o templo, trabalhavam no templo, serviam como sacerdotes no templo, mas não criam na vida da ressurreição, não criam em anjos, não criam em demônios, eles não conseguiam transcender, ainda que prestassem ou a sua atividade ministerial envolvesse o transcendente, a realidade do transcendente. Contudo,
não eram capazes de atravessar o teto. Executavam com maestria as suas funções, mas não criam naquilo que faziam. E o Senhor vai nos dizer, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, e acautelai-vos com o fermento dos saduceus. Os fariseus nós distinguimos muito bem, são aqueles que querem viver pela lei. Os saduceus já são pessoas mais polidas, e a sua sutileza é maior. Eles então não são tão legalistas, ao ponto de serem reconhecidos como fariseus, mas também amam e têm a sua base de convergência com os fariseus, o fato de eles conseguirem andar juntos, mesmo sendo tão divergentes em alguns aspectos, porque esta questão de crer na ressurreição ou não, separavam os fariseus dos saduceus. Mas eles, vocês vão perceber no contexto das Escrituras, estão sempre de mão dadas, porque algo os une. Interesses pessoais, humanistas, e o amor à moral, ou o zelo da moral, ou o ser reconhecido como bom, o ser tido pelas pessoas como alguém que tem valor. E isto está no cerne, ou naquilo que mais representa a fé humanista. A fé humanista, então, ela se apropria de tudo que for necessário. O humanismo está em todas as religiões. Todas as religiões do mundo, aquilo que é religião, depende do ser humano para ser executada. E ela trabalha num processo de recompensa. Se você desempenha de maneira satisfatória, então você é recompensado por esta pseudo-divindade. Se você então faz coisas que frustram a expectativa desta divindade em relação a você, então você é castigado por esta divindade. Ou seja, toda a estrutura montada que fala ou aponta para uma divindade está sustentada no braço humano, naquilo que o ser humano tem então condição ou não condição de fazer. E a fé cristã, vai dizer Calbart, não pode ser considerado em nada uma religião. A única maneira de nós lidarmos com a fé cristã é contrapor a fé cristã a toda e qualquer religião. Mas quando nós olhamos à nossa volta, o que nós vemos é uma religião cristã também. E como nós podemos viver dentro de um contexto religioso, evocando para nós a realidade de não religiosos? Como que aquilo que começou como experiência de vida, como uma manifestação da ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo que vem e invade o coração e a consciência de um grupo, que está reunido em um local orando a Deus, e que faz algo tremendo, algo que não está na capacidade humana, não está na condição humana. Acontecem coisas que são maravilhosas e que conseguem então minar o império a partir daí, se transforma numa religião. Como aquilo que começou de uma maneira tão poderosa na dependência de Deus e da ação de Deus, do poder sobrenatural de Deus, capaz de, diante de um paralítico de nascença, dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo, e o que eu tenho eu quero te dar, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Como foi possível isto que começou como expressão da vida de Deus num grupo, e que foi crescendo, 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 a ponto de testemunhar de Deus de maneira tão grande, porque o próprio Deus se manifestava neles e a eles, e dava testemunho de si mesmo através da vida deles. Gerou um impacto tão grande numa sociedade
tão grande, a ponto de o império todo se curvar e dizer então, vamos transformar isto que é vida, isto que é a expressão da vida, numa religião. E nós temos então o cristianismo caminhando durante 3 séculos, praticamente, com testemunhos maravilhosos, homens e mulheres que perderam as suas vidas e não tinham isto como um prejuízo, e louvavam e adoravam a Deus, como foi o caso de Estevão, que foi lido aqui, ou que foi comentado aqui. E a perseguição começa ali, sem ter nenhum prejuízo da sua própria vida. Aquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer dos seus bens que eram tirados deles. Que louvavam a Deus enquanto eram comidos por leões. Algo que não se aprende, algo que não se ensina, algo que é a expressão da vida. Que tocava na vida daqueles muitos que estavam presenciando como testemunhas da história, de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que não tinham outra razão para viver a não ser o próprio Deus, e que manifestavam isto com alegria, com satisfação, com gozo. E foi então impactando a vida dessas pessoas. Mas chegou um momento onde, na história, nós vemos o Estado se apropriando daquilo que é fé. E a partir de 300, com uma oficialização em 380 com Teodósio, determinando que a fé cristã então seria a fé do império. E começou a sistematizar esta fé, a dizer o que era e o que não era, a colocar dentro de uma caixa. E começou então a humanização do cristianismo, ou fazer do cristianismo um movimento humanista. E a igreja então se torna a grande dona do mundo, tendo em vista a capacidade humana, a política humana, o poder humano, a sabedoria humana. E a história diz que um dos reformadores chegou a visitar o Vaticano com um dos seus auxiliares, e olhando aquela grandeza e aquela beleza toda e aquela grandiosidade toda, fruto da capacidade humana, ouvindo a voz do seu auxiliar dizer: nós não podemos dizer que nós não temos mais nem prata e nem ouro. E ele então, olhando para o seu auxiliar, diz assim: mas também não podemos dizer, levanta e anda. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Nós precisamos atentar para que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. A pressão desse cristianismo humanista está o tempo inteiro sobre mim e sobre você, fazendo de mim e de você aquilo que sustenta Deus, a nossa vida, as nossas relações. Ontem eu estive num casamento, celebrando um casamento, e tinha muita gente que talvez não tenha a oportunidade de ouvir e de saber o que você sabe. E eles estranham um pouco quando nas celebrações nós não pedimos para o noivo prometer nada à noiva e nem a noiva prometer nada ao noivo. Porque eles aprenderam a vida inteira que o casamento deve ser sustentado por uma palavra humana, por um compromisso humano, onde eu me comprometo e eu dou a minha palavra diante de Deus e diante dos homens, de que eu vou amar, de que eu vou respeitar, de que eu vou ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe.
E nós vemos então casamentos desfeitos, ou uniões que não são casamentos, porque não há celebração, estão juntos, porque há um contrato que os obriga a estar juntos. Há algo que eles assinaram e que diz assim: vocês são obrigados a estar juntos, mas os corações estão divididos. E evocam como isto a realidade cristã, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Jesus. Mas preste atenção, não é humanismo isto? Você é capaz de sustentar o quê? Você pode até ter uma intenção boa, você até pode estar, como Pedro, bem intencionado, dizendo: Senhor, todos podem te negar, menos eu, se for necessário, eu morro, Senhor, por ti. Pedro não estava mentindo quando disse isso, apenas estava equivocado acerca de si. Um casamento é a expressão do milagre. Muitos casamentos naufragam porque estão sustentados na força e no braço humano. Chega uma hora que não dá. Aquilo que você consegue sustentar por algum tempo começa a cansar você. Você deixa de ter prazer e passa a ser um peso. Porque está sustentado na mão humana. Tem muita gente que está pesado com a religião, ainda que seja a religião cristã, porque tem sido ele quem sustenta Deus, a palavra de Deus, sua vida com Deus, sua santidade, sua santificação, seu ministério, tudo. O caboclo chega a estar arcado assim, mas ele não tenta segurar, porque senão ele vai para o inferno. E ele não quer ir para o inferno. Então, meus amores, eu estou colocando este chãozinho aqui para a gente meditar então no que vai ser dito. Muitas vezes o que nós estamos vivendo tem sido esta religião humanista. E esta religião humanista, ela é a essência do pecado, ainda que ela evoque o nome de Jesus. Vamos ler o boletim? Pau que pensa que é reto, só Deus para entortar. Vamos ler juntos Jeremias 13, 23? Pode um etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas que se reveste? E vós, podereis praticar o bem se estáis impregnados de maldade? Santo Espírito, esta é a tua palavra e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós evocamos, Senhor, que o Senhor santifique o teu nome agora. Que o Senhor glorifique o teu nome agora. Porque esta é uma obra que é tua e só o Senhor pode realizar, Senhor. Nós nos colocamos à mercê da tua graça, Senhor, e do teu amor por nós. Para que o teu Espírito nos avive, nos vivifique, nos liberte, Senhor, pela pregação da tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos como igreja. Faça isso em nosso meio, Pai. Amém. Há algum tempo temos pensado e falado sobre uma questão muito difícil de se tratar no meio cristão contemporâneo e que tem gerado muita dificuldade para a Igreja de Cristo. Trata-se da diferença que existe entre o espírito do cristianismo vivido por fé, na dependência total da suficiência e eficácia da vida ressurreta de Cristo, e a imitação proposta pelo espírito do cristianismo religioso humanista, o qual tem seus representantes desde o Éden. Estes depositam no homem e na sua capacidade a esperança do seu sucesso, e não na obra perfeita realizada por Cristo na cruz do Calvário. Neste caso, dois questionamentos são importantes para um melhor entendimento do que queremos dizer. O primeiro está relacionado à razão desta dificuldade e o segundo com o seguinte fato: o que exatamente estamos dizendo quando usamos a expressão cristianismo religioso humanista? A seguir tentaremos explicitar esses questionamentos
no sentido de facilitar a compreensão do nosso pensamento. No primeiro aspecto, que diz respeito à dificuldade de percepção da diferença entre um e outro, podemos identificar vários motivos. Porém, vamos destacar apenas alguns. Um deles surge pelo simples fato de que a chave para o entendimento destes assuntos transcende a razão, tendo em vista que o espírito humanista só leva em consideração aquilo que cabe na circunferência da sua cabeça. Fica inviável o entendimento daquilo que somente Deus, pelo seu espírito, pode revelar. Quando você vai falar sobre este cristianismo humanista, você tem uma dificuldade do entendimento das pessoas. E por um outro lado, há uma facilitação do engano, porque tudo aquilo que evoca a ética cristã, os valores cristãos, o rito cristãos, tende a comunicar às pessoas de que é algo bom, de que é algo correto. Porque as pessoas hoje em dia vivem numa superficialidade de pensamento. Ora, se está falando de Deus, deve ser bom. Ora, se está falando do nome de Jesus Cristo, com certeza é bom. Ora, se está realizando a bondade, com certeza é algo bom. Mas nós veremos no decorrer do nosso estudo que não é bem por aí. Nós veremos no decorrer do nosso estudo que a palavra de Deus deixa clara que não pode ser por aí. Então, quando você vai tentar explicar, ensinar, falar, instruir acerca do perigo que está por trás de você viver um cristianismo humanista, a pessoa não entende. Ela fala, mas você é contra isto? Você é contra aquilo? Não, meu querido, não, minha querida, não sou contra isso, não sou contra aquilo. Só que no reino de Deus, só pode alguém produzir algo bom, que é Deus. Só Deus pode em nós produzir algo que tenha realmente o significado de bom. Por quê? Porque ninguém é bom. Porque não há ninguém bom. Só há um bom, que é Deus. Jesus Cristo, no capítulo 5 de João, vai dizer que ele é impotente, que o Filho nada pode de si mesmo, que ele não pode fazer absolutamente nada. E nós vemos então, eu já disse isso aqui algumas vezes, Nicodemos corroborar com esta ideia no capítulo 3, quando Nicodemos diz, bom mestre, eu sei que você é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele está dizendo, Jesus, eu sei que você não tem cacife para fazer o que você está fazendo, Deus deve estar nesse negócio. Nós precisamos lembrar que Jesus assumiu plenamente a condição de humano. Ele se esvaziou da sua condição de Deus. Lembrem-se disso, está lá em Filipenses. Jesus veio viver na nossa dimensão, do modo que você e eu deveríamos viver, na dependência plena, por fé, do Pai. E ele vai dizer então, quem dá testemunho de mim é o Pai e as obras que ele me dá a fazer. É assim que acontece. É assim que deveria ser conosco. Mas há esta dificuldade, porque nós achamos que nós podemos produzir alguma coisa boa. E como essa questão de bom, do certo e errado, nós ficamos então como aqueles que ficaram responsáveis por definir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, ou seja, o homem passou a ser a referência disso depois da queda. Então, quando você vai explicar e dizer, querido, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece é. Vamos buscar um discernimento do que está acontecendo. Quem está operando? Quem está fazendo? Foi chamado? Foi vocacionado? Deus mandou? É obra que Deus te mandou, que te chamou a fazer? Não é? Ah, mas é bom, olha que bom que eu estou fazendo. Querido, isso vai dar problema. Isso vai servir simplesmente para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome, para fazer com que você divida a glória de Deus, mas não tem nenhuma referência no reino de Deus. Então, há esta dificuldade
E esta questão de se usar a sabedoria humana, o conhecimento adquirido e acumulado para poder identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, produz então, na hora do ensino sobre o cristianismo humanista e o cristianismo por fé, uma certa dificuldade de compreensão. As pessoas não conseguem entender. A revelação é algo que está em Deus e que por sua graça Ele nos concede, e não na esfera da sabedoria humana. Isto para que não haja orgulho. Tentar fazer Deus caber dentro do chapéu humano é perversão. Como bem ressaltou um dos teólogos mais respeitados do século XX, nascido em 1886, o suíço Karl Barth. Ele diz a seguinte expressão: diante de Deus, não só o mundo, a história e a filosofia, mas também a religião e a especulação religiosa que se desenvolve são problemáticas, inautênticas e perversas. Porque Deus não é e não pode ser nunca objeto das faculdades cognitivas. Deus não pode ser nunca objeto da sua compreensão. Querer entender Deus é, em última análise, reduzir Deus. Fazer de Deus finito. É uma loucura. E esta é muitas vezes a maneira pela qual nós tentamos viver vida cristã, ou reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, a partir de uma análise da nossa cabeça, simplesmente. Mas é algo que tem a ver com discernimento, com revelação. E revelação está em Deus, não está em mim e em você, para que não haja esse orgulho. E nós vamos perceber isso quando chegar um pouquinho mais para frente nesse texto e vamos ver o que Pedro fez, o que Pedro falou e o que Pedro não entendeu muitas vezes. Pensar em assuntos relacionados ao Evangelho do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é questão de revelação e não de cognição. Falando sobre isto, tem coisas que podemos passar uma vida tentando explicar a alguém sem que o nosso ouvinte chegue ao entendimento do que estamos querendo dizer. Vamos ler juntos 1 Coríntios 2,14? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É duro às vezes você chegar para uma pessoa e tentar explicar, falar, pregar, dizer, convencer, não vai sair do lugar muitas vezes. Aquilo que é tão claro no seu coração, aquilo que é tão verdadeiro para você, não chega ao entendimento do outro, porque não é matéria de mente, de razão. É Deus quem revela. As coisas de Deus, ao homem natural, parecem loucura. A menos que ele consiga sistematizar isto, e encaixar isso dentro de um modelo do tipo, formar aquilo que é vida, ou tentar fazer daquilo que é vida uma religião. Então ele não vai entender. Eu posso explicar para você como funciona o mecanismo da morte e ressurreição, por exemplo. Eu posso chegar aqui para vocês e dizer o seguinte: queridos, amados, o ser humano pecou. Pegue isso, o ser humano pecou. A lei dizia que quem pecar deve morrer. A alma que pecar, esta morrerá. Ora, Deus, sabendo disto, e sabendo que você não tinha condições de pagar por esse pecado, se transforma em um de nós, assume o nosso pecado no seu corpo, nos atrai no seu corpo, no madeiro, lá na cruz. Você foi atraído, eu posso até ilustrar, fazer uns negocinhos puxando você assim, ó, Cristo lá na cruz crucificado. Só que daí eu posso dizer, quando ele morreu, você morreu. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou. Entendeu como funciona? Você saber disso, meu querido, como funciona, não vai fazer de você um renascido. Não fará de você uma nova criatura. Porque isto só será verdade no seu íntimo o dia que isto lhe for revelado. O dia que você passar por esta experiência de fé, que você não entende, não consegue explicar, mas que é um fato na sua vida pela fé,
de que naquela morte você foi incluído, e que na ressurreição de Cristo você foi feito uma nova criatura, e que hoje você não vive mais para você, mas que você vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. Esta é uma experiência que vai tomar conta da sua consciência, do seu coração, e vai se expressar como vida a partir daí. Mas isto não há nenhuma possibilidade de ser feita a partir de uma classe dominical, por exemplo. Nós podemos ensinar isso uma vida inteira, mas vai ter gente olhando para isso, vai ter gente papagaiando isso, vai ter gente ensinando isso, sem ter a experiência de fato. E o que eu vou fazer? Eu posso abrir a cabeça de alguém, rachar, enfiar isso lá dentro? Não dá. Eu não consigo nem entender como isso veio fazer parte de mim. Como que isso veio fazer parte de mim? Como é que eu vou entender uma loucura dessa? É revelação, meus amores. Então, quando nós falamos do discernimento necessário para ficar atento daquilo que é e aquilo que não é, nós precisamos falar de que Deus precisa nos ensinar isso. Outro aspecto da questão, a dificuldade de fazer a distinção entre cristianismo e cristianismo, entre evangelho e religião, é a mentalidade do mundo em que vivemos. Mundo de superficialidades e de sincretismos, dominado pela relativização tirânica da pós-modernidade que, quando extraído o seu sumo, recolhe-se a estricnina com gosto de refrigerante. Este veneno que nos é servido aos goles, nada mais é do que a negação de Deus e o endeusamento do homem, uma pretensão que permeia a mente do homem caído. Gente, há dois aspectos aqui que dificultam também. Uma eu já falei, que é esta superficialidade. Você e eu somos levados, no contexto de mundo em que nós vivemos, a uma superficialidade. Ou seja, nada é realizado de maneira profunda e significativa. Tudo é aparente. Mostrou uma aparência, bom. E a segunda questão tem a ver com esse aspecto de relativização de tudo, que é um fenômeno que nós vivemos hoje, pós-modernidade, vamos dizer assim. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma referência absoluta, cada um é a sua própria referência. Então, eu cansei de, às vezes, estar debatendo sobre questões teológicas com alguns queridos, ou na faculdade, ou em algum outro lugar, e o camarada dizer, bom, querido, isso aí é a sua interpretação. Ora, quando ele diz que é a minha interpretação, ele está dizendo que ele tem a dele. Bom, se eu tenho a minha e ele tem a dele, quem está certo, quem está errado? Não existe, muito bem. Eu posso estar certo do meu ponto de vista, o outro pode... Acabou-se com esta referência única, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. Há uma relativização. Tudo é relativo, tudo pode ser e pode não ser. E nós estamos bebendo isto, e achamos que isto é bom, é bonito. Mas isto é um veneno que nos mata, porque quando você relativiza tudo, você está dizendo assim, Deus não existe. O Silas trabalhou muito bem esse aspecto na última pregação dele aqui. Quando você está dizendo que não existe um jeito certo de viver a vida, ou de enxergar a vida, quando cada um de nós é aquele que vai determinar o que é e o que não é, você está dizendo assim, Deus não existe. Deus não existe. Isto é abraçar a morte e tudo que tem implicação na morte. Onde o homem torna-se a referência, Deus não existe. O máximo que pode existir, como por exemplo nos contextos religiosos, é Deus como uma ideia. E onde não há Deus, perde-se a referência absoluta da vida. Mergulhamos assim numa proposta idiota e absurda deste mundo, de ser o indivíduo a referência de si mesmo, que por sua vez tem mergulhado a sociedade num caos. Você já se imaginou num deserto? Onde você olha para todos os lados, ele é plano, não há uma vegetação, não há uma cor, não há nada.
que possa ser uma referência para você, de localização, de situação. E você então está perdido, porque toda referência, meus amados, tem que ser fora de nós. A proposta ilógica e absurda do humanismo hoje é que você mesmo seja a sua referência. Como? Se você está perdido. Como? Se você não sabe para onde ir. Como? Se você precisa de alguém que te aponte um rumo. Nós precisamos entender que não é assim. Que existe uma referência assim para nós. E esta referência vive em nós, se de fato nós somos de Cristo Jesus. Esta referência é Jesus Cristo, seu Espírito, que nos revela a partir da sua palavra o que é a vida, o que significa ser gente, como se vive os relacionamentos, como eu trabalho, como eu estudo, como eu namoro, como eu sou família, como eu sou pai, como eu sou mãe. É Cristo a minha vida. Não é uma questão religiosa de interpretação dogmática. É se Cristo vive em mim ou não. Agora, como que eu vou poder ensinar isto a alguém? Eu posso ensinar os valores, querido. A ética cristã, os valores cristãos. Mas eu não posso dar vida a você. E você pode se colocar nesta trilha e vai evitar grandes problemas para a sua vida. Para a sua vida, no sentido de preservar a sua vida. Ora, é bom para os pais criarem seus filhos num ambiente da igreja. Você vai evitar pelo menos que ele se envolva com algumas amizades que você não gostaria que ele se envolvesse. É bom para os pais criarem os filhos em um lugar onde toda hora eles estão sendo ensinados a obedecer os seus pais. Não é bom? Sim ou não? Mas será este o objetivo do Evangelho? O que o Evangelho quer fazer com o seu filho? Matar. O Evangelho quer matar o seu filho. O Evangelho quer fazer do seu filho uma nova criatura. Só que enquanto nós abrimos mão disto e partimos para as possibilidades que o cristianismo humanista nos propõe, nós não permitimos que os nossos filhos encontrem os seus fracassos nas suas vidas, ao ponto de chegarem ao fim de si mesmo, como o filho que saiu da casa, pegou os bens do pai e chegou a um ponto de indignidade tal de comer, de desejar comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E cair em si, e caindo em si, dizer assim: nem os empregados do meu pai passam pelo que eu estou passando. Nós preferimos um filho bem comportado a um filho regenerado, muitas vezes. Porque um filho regenerado, muitas vezes, Deus precisará trabalhar com ele, no sentido de expor a sua finitude, o seu fracasso. Mas nós não queremos que os nossos filhos cometam erros, fracassem. Porque o que os irmãos vão pensar de mim? O que a igreja vai pensar de mim? E o trabalho que eu vou ter com isso? Não é melhor eu adestrar o meu filho? Meus amados, vamos pensar no que nós estamos fazendo. Vamos olhar para as Escrituras com coragem, porque elas falam muitas vezes contra nós. Que o que nós estamos fazendo é confiar na capacidade humana, na capacidade deste cristianismo humanista. Mas o que Deus quer fazer conosco é pôr um fim na nossa história e dar uma nova história para nós. É que Cristo seja a vida minha, sua, e a vida do seu filho. Eu dei aqui um exemplo dos pais, mas a gente pode tratar isso em qualquer aspecto. Onde é que eu estou? Perdido de novo? Outro desdobramento disto é que onde o homem sem Deus toma para si
o lugar de Deus, querendo ser Ele a medida de todas as coisas, aí se instala uma sucursal do inferno. Talvez seja por isso que Jesus chamou a Pedro de Satanás, quando falava da via única para o homem que é a cruz, algo que remete à infâmia e ao fim do homem. Foi repreendido por Pedro, que naquele instante se viu como referência para Jesus. Vamos ler Mateus 16, do 22 e 23? E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha, o contexto disso qual é? Jesus estava fazendo então uma enquete sobre o que o povo dizia sobre ele. Ele estava perguntando: o que o povo está falando que eu sou? E então, Pedro diz algo: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: olha Pedro, isto não é carne, isto não é sangue quem te revelou, isto é o meu Pai que está nos céus. Interessante essa fala de Jesus, ele está dizendo: isto não é carne, isto não é o sangue, isto é meu Pai. Ninguém pode chegar a esta condição, a esta revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se o Pai não revelar isto. Mas logo depois dessa revelação maravilhosa, que Jesus então, ó Pedro, glória, ó, eu vou dar a chave para você, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aquele negócio todo. Daqui a pouco Jesus então começa a dizer: ó, só que é o seguinte, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso sofrer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, eu preciso morrer e eu preciso ressuscitar. Quando ele fala isso, Pedro fala: rapaz, faz favor um minutinho aqui. Chega aqui um pouquinho aqui. Preciso falar um negócio para você sério aqui, rapaz. Que o texto vai dizer assim: Pedro, chamando à parte, repreendendo, disse: de modo nenhum isso te acontecerá. Tenha compaixão de ti. Então Jesus, ele já se acha referência para Jesus. E Jesus então diz assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas que são de Deus, senão as que são dos homens. Vê que aqui ele não evoca uma realidade de coisas que são do diabo. Coisas que são dos homens. Todas as vezes que você estiver evocando questões relacionadas aos homens, você está de mão dada com Satanás, você está bailando com ele, você está dançando com ele. E isso necessariamente não envolve nenhuma questão moral, do ponto de vista da maldade. Envolve simplesmente buscar a sobrevivência deste homem que a Bíblia diz que deve ser crucificado. Se instala aí uma sucursal do inferno. E Jesus então precisa repreender a Pedro. Agora você imagina o seguinte: se naquele instante, naquele momento, sei lá, alguns dos discípulos, João, por exemplo, chegassem e falassem assim: não, Jesus, é o seguinte, você vai ter que ir lá, você vai ter que apanhar mesmo, você vai ter que morrer lá mesmo. O outro ia olhar e falar: você está louco? Você está doido? Meu querido. As coisas de Deus parecem loucura ao homem natural mesmo. Meu amor, minha amada, meu amado, se você não perder a sua vida, você vai morrer no seu pecado. Se você não tiver uma experiência de cruz, experiência, não um conhecimento teológico acerca de. Se você não perder a sua vida,
a vida da ressurreição não vai se manifestar na sua vida. Você pode ser um excelente cidadão, servirá como síndico do inferno, vai pôr em ordem tudo aquele negócio lá. Não, aqui assim não. O Horton diz no livro Cristianismo Sem Cristo, como seria um lugar onde Satanás fosse o regente, o presidente do negócio. E ele então fala de um pregador que idealizou o fato de Satanás ser o governador da Filadélfia lá. E ele disse assim, mais ou menos assim, que os bares seriam fechados, as ruas estariam cheias de pessoas bem educadas, as crianças diriam, sim senhor, não senhora, os prostíbulos seriam fechados, e as igrejas estariam cheias todos os domingos, onde Cristo não seria mais pregado. Assim, segue a religião humanista, compreendendo somente aquilo que diz respeito ao homem, aos interesses humanos, permeando nossas igrejas, sendo contado no censo do IBGE como os discípulos de Cristo, por chamar Jesus de Senhor, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3,5. Eles recorrem à autocomiseração, fugindo da cruz, manifestando o instinto de autopreservação do homem, homem este que a Bíblia vai chamar de velho homem. A religião humanista não admite a queda. Ou, sutilmente, desvia-se deste assunto, evitando assim confrontar os seus ouvintes com a verdade. Ou seja, que o pecado inutilizou o homem no que se refere ao reino de Deus. Sabem recitar Romanos 3,12, mas isso servirá apenas para demonstrar o quanto foram esforçados na escola dominical, além de ficar evidente a sua capacidade de decorar textos bíblicos. Na realidade, depois da queda, todas as relações sociais ficaram comprometidas, e este caos permeia todas as esferas da sociedade, porque o mundo jaz no maligno. A única maneira de existir sociedade, vou falar isso para você aqui agora, a única maneira de existir sociedade, o que você vê aí, e que jaz no maligno, é por causa da graça divina. Se Deus se ausenta disso tudo, não sobra nada, sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que não há um sequer, não há um que tenha senso de justiça. Você já imaginou um grupo onde não há senso de justiça? Não há ninguém que faz o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Você já imaginou? Nesse grupo aqui, por exemplo, estaria todo mundo querendo se matar. É impossível a sociedade, senão pela graça de Deus. Eles não enxergam isto, mas eu quero dizer para vocês, é a bondade de Deus se manifestando. Até nisto que você vê. A falta de discernimento faz com que este caos possa ser percebido nas situações em que há uma explícita identificação com o rompimento daquilo que é moral. Isso porque depois da queda, o mundo tornou-se polarizado entre o bem e o mal, e o homem sem Deus passou a ser aquele que determina tanto um como o outro. A grande dificuldade é porque a religião humanista e o cristianismo vivido pela fé na suficiência de Cristo, elas são muito parecidas. Não é preto e branco. Eu uma vez fui entregar um apartamento e ele era gelo. Acho que é essa cor aqui, ó. Eu já contei essa história aqui, não sei, mas vou contar. E eu cheguei então lá porque eu tinha que entregar o apartamento e tinha que pintar o apartamento. E eu cheguei lá na casa de tinta e vi lá uma tinta branca. Eu falei, fechou. Catei lá, não, eu quero essa tinta aqui, rapaz. Aí o cara falou, beleza. É branco neve, um negócio assim. E eu levei lá para casa e eu mesmo comecei a pintar o apartamento lá, né? E eu pintava e aquilo não cobria, gente. E eu pintava e aquilo não cobria. E eu passava o tademão e aquilo não cobria.
Aí eu fui na loja, falei, comprei aquela tinta lá, pelo amor de Deus, cara. O negócio é branco, o negócio também é branco. Aí ele falou, mas tem certeza que é branco? Eu falei, é branco. É branco ou é gelo? Aí eu olhei assim, ele mostrou, falei, rapaz, é gelo. Mas qual que é a diferença? Ele falou assim, aqui no gelo vai pigmento preto. Não cobria, meus amores. O problema do cristianismo vivido pela fé, na dependência total de Cristo, e desse humanismo, é que nem sempre ele se apresenta como, vamos adorar a Satanás. Ele se apresenta como um anjo de luz, como ministros de justiça. Dá para entender? Fica difícil, meus amores. É a sutileza, para quem vai a glória, quem age. Esta via de só se atentar para as realidades que são morais, o fulano fez aquilo, não dá. Esta via é incompetente para distinguir o que é de Deus e o que não é. Leamos então o capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 21 até o verso 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus nos ensina através dessa profecia que muitas pessoas que irão se dirigir a Ele naquele dia, ainda que adequadamente chamando-o de Senhor, porém vindo pela via das obras humanas e buscando nelas suas autenticações e o penhor dos seus direitos em relação a Deus e a seu reino, encontrarão não mais do que uma repreensão e serão despedidas como desconhecidas. O interessante é perceber também que eles não tinham só um discurso adequado, eles também traziam consigo muitas obras boas do ponto de vista da religião cega, falsa e mentirosa, nada além de outras palavras para significar religião humanista. Traziam a cura de enfermos, por exemplo. Imagine você entrevado em uma cama com um câncer, comendo as suas vísceras, e alguém vem na sua direção em nome de Jesus Cristo e lhe restaura a saúde. Bom, diria você com relação a este. Imagine também no dia da consumação de todas as coisas, a cara de espanto de muitos ao ouvir da boca de Jesus com relação aos que lhe curaram. Um sonoro, sai de perto de mim, seus praticantes de maldade, não sei nem quem vocês são. Isto nos ensina que nem mesmo o fato de Deus usar alguém para o bem, não faz dela uma pessoa boa. Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Pedro ratifica este ensino no texto de Atos, quando após ter curado um aleijado de nascença, se viu cercado por pessoas que lhe admirar. Vamos ler Atos 3,12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar este homem? Aqui agora então eu vou dar uma paradinha. Olha que interessante aqui. Você já imaginou a situação? Você está lá entrevado na sua cama, com uma doença que te debilita profundamente. De repente chega lá um cidadão, querido, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vim orar por você. Então, impondo as mãos sobre essa pessoa, evoca o nome de Jesus, ora e esta pessoa é restaurada na sua saúde. O fulano olha e fala, meu Deus, cara, você é um anjo. Você é um abençoado de Deus, olha, eu agradeço, Bom, de repente Jesus está dizendo que muitos naquele dia lhe dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos nós demônios, em teu nome não profetizamos, não realizamos nosso prodígio. Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, em verdade vos digo que não sei nem quem vocês são.
O que está por trás aí é uma sutileza. Quando nós olhamos para o caso de Pedro, Pedro já estava mais escoladinho, né? Que ele já tinha sido mais tratadinho pela graça de Deus. Pedro também tem uma manifestação de cura, como aqueles. Pedro então chega no templo, na porta formosa e diz, cara, levanta e anda. Mas perceba que estes, no primeiro caso, fazem dessas obras que eles pensam que são deles. Alguns teólogos aqui vão dizer sobre a questão de ser algo realizado pelo homem ou algo realizado por Deus. Neste caso eu fico com algo realizado por Deus. Porque também há expulsão de demônios. E uma casa dividida contra si não pode subsistir, Jesus nos ensinou. Há curas, há milagres, há profecias. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Há expulsão de demônios. Só que no caso de Pedro, há uma notória consciência do seu fracasso e do seu nada ser. Quando ele vê a turma em volta dele, admirando ele porque alguém foi curado, ele imediatamente diz, peraí pessoal, o que está acontecendo aqui? Vocês ficam olhando para a gente como se por nossa própria virtude ou santidade, esse está curado diante de vós? Se vocês seguirem o texto, vocês vão, daqui a pouco ele começa a apontar para Jesus, é em nome de Jesus Cristo, Nazareno, que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome deste que esse está em pé diante de vós. Ele aponta naquele mesmo momento para Jesus. Já os do primeiro caso, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos quem? Quem? Nós. Eles estão tão cegos que eles não conseguem nem perceber que eles não são capazes de expulsar demônios, que eles não são capazes de curar ninguém, que eles não são capazes de profetizar. E eles querem fazer disso algo para poder evocar os seus direitos no reino de Deus. Quem faz é o homem, quem tem a glória é o homem, e não Deus. É isto, meus amores. Em nome de Jesus que eu estou aqui nesta manhã para lhes dizer, é simples. Aquilo que nós fazemos. Aquilo que Deus faz em nós, Deus faz em nós. E só tem referência no reino de Deus, só produz vida aquilo que Deus faz em nós. Dá para entender isso ou não? A diferença está no reconhecimento da impotência humana e na exaltação da glória divina. Podemos perceber que no caso dos humanistas, mesmo as obras sendo boas, o que fica evidente é a cegueira produzida pelo pecado. De tal modo que em sua arrogância não davam glória a Deus, antes usurpavam a obra que só Deus poderia ter feito. Não fizemos nós maravilhas? E as capitalizavam no intuito de requisitar seus direitos por seus serviços prestados ao reino de Deus. Como que dizendo, admirai-nos, Deus e suas criaturas. Vejam o que por intermédio de nossas virtudes e santidades fizemos nós a estes homens. Jesus deixa claro que não dá mais para usar a bondade moral como disfarce para ser contada entre os bons, mesmo porque não há bons. Ninguém é bom senão um que é Deus. Marcos 10, 18b. O disfarce é inútil, a menos que você seja Deus. Porém, neste caso, você não necessitaria de disfarce. A lógica é simples. Se você não é Deus, você é mau. Portanto, carece da misericórdia divina. E se você, sendo mau, quer se passar por bom, usando a moral religiosa ou aquilo que Deus fez através da sua vida, você é um humanista. Isto define o que queremos dizer com a expressão religião cristã humanista. Entretanto, precisamos saber que a implicação por trás disto é o fato de que, em assim agindo, estamos querendo usurpar o lugar do único bom que é Deus. Com isto, nos associamos a Satanás em sua rebelião, quando desejou a mesma coisa, ser o que não é, ser Deus. E isso faz com que até as obras realizadas por nosso intermédio, que tenham referência na bondade, sejam maldade, iniquidade, ou seja, pecado. Para finalizar, recorro mais uma vez à pena de Barth, quando escreve. Eu gostaria que vocês lessem com atenção isso daqui.
A religião é o esforço vão que fazem os hipócritas para se criar uma verdade sem a graça. Trata-se evidentemente da falta de fé pecaminosa. A religião cristã não é de fato uma religião e não é em nenhum modo comparável às religiões pagãs. Não se pode fazer uma coisa senão contrapô-la a elas. A fé cristã verdadeira é fundada na revelação que Deus faz de si mesmo, não na angústia do homem, em suas capacidades ou em suas experiências dos fenômenos deste mundo. Tudo vem da fé, e a fé vem de Deus. Nada vem do homem, porque o homem caiu, é pecador, é cego. Todas as práticas de piedade com que os que se dizem cristãos transformam a fé em religião é abominação aos olhos de Deus. Meus amores, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não há nenhuma condição para nós, queridos. Não há condição para aqueles que se fizeram, que se tornaram inúteis. A única esperança para nós é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A única esperança para nós é que nós não precisamos mais subir aos céus, porque Deus desceu. A única esperança para nós é que Cristo realizou uma obra plena, suficiente, e disse: está consumado, acabou, não tem mais nada para você fazer, nem para eu fazer. A única esperança para nós é a motivação de Deus em agir em nosso favor, e esta motivação é o amor. Agora eu sei que na caminhada Deus te chamará para alguns ministérios, aqui que nós chamamos de ministério, para fazer algo. E quando Deus te chamar, vá com a consciência invadida pelo Evangelho de quem não é ninguém, mas daquele que anda por fé e que oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, para que Deus seja glorificado, quer na sua vida, quer na sua morte. E quando Deus começar a operar através da sua vida, que a consciência do Evangelho abunde mais ainda, no intuito de que o que brote do seu coração seja gratidão a Deus e o desejo de apontar para aquele que opera na sua vida, de modo que você não se entenda como agente daquilo que Deus está fazendo. Que você louve a Deus pelo privilégio de participar sendo nada, porque Deus é aquele que chama as coisas que não são. Participar sendo nada daquilo que Deus está fazendo. E que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dê discernimento para saber identificar uma coisa da outra e viver pela graça, na dependência total da vida de Cristo em nós. Sabendo que a minha vida foi destruída no Calvário e que na ressurreição Deus veio ser um comigo. E vida cristã é Deus vivendo em mim, não eu tentando imitar a vida de Deus. Amém? Santo Espírito, em nome de Jesus, opera na tua igreja para a tua glória, santifica o teu nome em nós e faz de cada um de nós testemunhas do teu amor, instrumentos de cura, de liberdade, Senhor, de anúncio da sua palavra, de libertação das pessoas, sem que isto venha, Senhor, fazer de nós pessoas que estão diante de Ti para requerer os seus direitos, como se os tivesse, rejeitando assim o seu amor. E a única via pela qual o Senhor aprove ao Senhor nos salvar, que é em Cristo Jesus. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por esta manhã, Te bendizemos com um coração grato. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obra. Te amamos. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.